E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu tô aqui com alguns livros recebidos no mês de março que eu gostaria de apresentar a vocês. Pessoal, é muito legal poder receber livros de editoras, de livrarias e apresentar esses projetos que de outra forma eu não conheceria tanto. É claro que a gente que gosta de livros, que se interessa, a gente está sempre pesquisando, a gente está por dentro dos lançamentos e anúncios, mas para ver de perto, assim, com tamanha variedade, só contando mesmo com esse apoio, né, e essa parceria com as editoras. Então, é muito bom e com muita alegria que eu apresento para vocês alguns lançamentos que eu recebi nesse mês de março. Vamos lá! Gente, um dos primeiros livros que eu recebi nesse mês de março foi o livro Vigilância, que já apareceu aqui no canal várias vezes, né? Tem resenha dele no canal, tem vídeo comentando porque ele foi uma das minhas leituras do mês de março, então eu acho que já comentei bastante sobre ele. Mas o que eu tenho que dizer é que eu fiquei feliz de ver esse livro porque a Eden Publicações é uma editora assim, que eu gosto bastante. Já falei algumas vezes como a linha editorial da Eden Publicações, né, o tipo de livro que eles publicam é sempre do meu interesse. Eu sempre acho muito legal os livros que eles publicam. E, além disso, tem o fato de que esse livro traz um assunto que não é tão comum assim, vigilância. Que outro livro você conhece sobre vigilância? Mas, se você quiser saber mais experiência de leitura e a minha resenha, dá uma olhada nos últimos vídeos aqui do canal que você vai ver um pouco mais sobre esse livro, ou muito mais. Ainda dos recebidos do início do mês, temos aqui o livro Cristianismo Primitivo do Norte da África. A ideia de cristianismo primitivo, da história do cristianismo, é sempre muito interessante. E esse foco específico do Norte da África também é legal, porque nós temos alguns personagens bem importantes nessa região. Nós temos aqui um destaque para Tertuliano, Cipriano de Cartago e também Agostinho de Hipona, além de algumas outras figuras aqui que aparecem, né? Então, se você tem interesse nesse assunto da história do cristianismo primitivo, pais da igreja, esse tipo de coisa, fica aí a dica: Cristianismo Primitivo do Norte da África. Esse aqui é da editora Pronobis, mas eu recebi ele do Clube Review. Esse aqui, se não me engano, foi o livro enviado de fevereiro. E agora, pessoal, eu vou mostrar uma dobradinha aqui, dois livros que eu recebi aqui da Dort Publicações. E eu fiquei muito feliz de conhecer o que é a Dort Publicações. Nós temos aqui esse livro que é O Soldado Cristão, falando sobre a dedicação, o esforço para manter-se na fé, né? O texto base aqui do Thomas Watson é: o reino de Deus é conquistado por violência. E ele fala sobre essa violência contra o pecado, contra si mesmo, contra Satanás, contra o mundo. Então, um aspecto bem interessante. E um outro livro também da Dort Publicações é o Guarda o Teu Coração, do John Flavel. Flavel. Eu ouvi alguém falando Flavel esses dias. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. E assim, essa editora, a Dort Publicações, ela trabalha com um sistema de financiamento coletivo. Então eles já lançaram esses dois livros. Tem um terceiro que acabou de ser concluído por agora, que é do Richard Baxter. E vão vir outros livros também. A ideia deles é anunciar o livro e a partir disso as pessoas já podem comprar, e a partir das compras garantidas, você tem o quê? O financiamento da publicação das obras. Então é uma ideia muito interessante, uma iniciativa bem interessante, focada nas publicações de puritanos. Então é muito especializada, né? E eu achei muito legal. Os livros não ficam caros, o que é muito interessante também, já que, infelizmente, livro tem ficado caro ultimamente. Mas aqui você tem um bom trabalho editorial, pelo menos do que eu pude já ver aqui, da parte da diagramação, da parte da capa, enfim, do design aqui do livro, né? Muito bem trabalhado e não fica caro. Além de você estar apoiando mais um projeto de incentivar publicações de autores reformados. Então, se você quiser saber mais, não deixe de conferir o que é a Dort Publicações. Eles já lançaram esses dois livrinhos, eu sou muito grato por recebê-los. Obrigado, editora Dort. Posso chamar a editora Dort? É Dort Publicações, né? Mas eu fico muito feliz de receber esses livros e conhecer um pouco mais de perto do projeto de vocês. E também recebi da Mundo Cristão. Olha, o primeiro livro que eu recebi da Mundo Cristão foi esse aqui, Viva a Ressurreição, do Eugene Peterson. E esse livro também já tem vídeo aqui no canal, não um vídeo de resenha, mas é um vídeo de, digamos assim, de inspeção desse livro, né? Eu dou uma folhada nele, eu dou uma olhada nas páginas, no sumário, eu especulo algumas ideias, mas parece ser realmente um livro bem interessante a respeito de ressurreição. O Viva aqui não é no sentido de
pelo menos pelo que eu entendi, né? De palavra de louvor, viva, aleluia, né? Graças a Deus ressuscitou. Não é nesse sentido aqui. Viva é no imperativo mesmo, é o verbo viver. Então, o livro tem a ver com colocar a ressurreição em prática na nossa vida, né? Então, uma proposta bem interessante. Apesar de eu não ter lido, eu fiquei bem interessado no que é esse livro. Ainda da Mundo Cristão, recebi também o livro Fazendo Teologia de Olho na Criança. E olha, fiquei muito interessado nesse livro desde quando eu vi o seu anúncio, porque eu tenho lido algumas coisas, eu tenho pesquisado algumas coisas, e eu estou um tanto curioso para ver o que esse livro vai falar a respeito do ensino infantil. Então é algo que eu tenho descoberto assim, ainda aos poucos. Eu confesso que eu não estou, digamos, tão... Como é que eu posso dizer? Eu conheço muito pouco, sabe? Eu sou ainda um aprendiz sobre essa ideia de educação religiosa para as crianças, de pregação do evangelho para as crianças, ou como envolver as crianças no culto e coisas assim. E eu imagino que esse livro há de me ajudar um pouco, né? Ele é escrito pelo Valdir Stilnagel, ou Nagel, não sei como é que fala, e que é alguém que já tem experiência em fazer isso. Então é um livro que, o que é comentado aqui logo no comecinho, que eu já dei uma olhada, é que ele tem uma pegada um pouco autobiográfico. Isso pode ser interessante, por ser um livro bem prático, mas eu temo de ele ficar só por isso. Então eu espero que ele traga bons princípios que dê pra gente extrair e adaptar ao nosso contexto, né? Vamos ver como é que a gente aproveita esse livro. E, por fim, da Mundo Cristão ainda, eu recebi aqui também essa belíssima nova Bíblia NVT, né? Aqui a NVT Max. O que é essa NVT Max? Primeiro, eu vi algumas pessoas perguntando se Max tinha a ver com tamanho de letra. Max significa uma letra máxima, né? Uma letra maior. Olha, você percebe que ela é um pouco grossinha e, de fato, a letra é um pouco maior. Mas não é esse o grande diferencial dessa Bíblia. A ideia dessa Bíblia é ser quase uma Bíblia de estudo. Então você pensa... Nossa senhora, você está chamando a Bíblia de quase Bíblia de estudo? Ou ela é ou ela não é, né? Então, não sou eu que disse isso. Foi ela mesma. Aqui, tá bem aqui, ó. Quase uma Bíblia de estudo. Eu acho que dá para ler, né? Pois é, não foi eu quem disse, foi a própria Mundo Cristão e seus editores. Mas isso não é um demérito, tá? Na verdade, isso é uma coisa boa. Ao ser chamada de quase Bíblia de estudo, é mostrar que ela é tão boa que ela se aproxima bastante do que é uma boa Bíblia de estudo, né? A proposta dela é trazer alguns recursos a mais para a sua experiência de leitura bíblica na NVT. Então ela tem introdução aos livros da Bíblia, mostrando o propósito, mostrando a estrutura, mostrando o autor, a intenção, contexto, o que é bem interessante. E tem ao final também dicionário e concordância bíblica, para você ver a definição das palavras e onde essa palavra aparece em outros lugares da Bíblia. Um recurso muito bom também para você preparar alguns estudos e tal. Gente que, por exemplo, não tem familiaridade com software bíblico, ou então quer ter um estudo bíblico mais analógico, digamos assim, né? Fora das ferramentas digitais. Então, a NVT Max é uma Bíblia bem interessante com algumas ferramentas para estudo, apesar dela não ser uma Bíblia de estudo propriamente dita, né? Em seu anúncio também, e aqui é falado que ela tem mais de 4.000 notas de rodapé. Porém, me faltou aqui a informação de quantas notas de rodapé tem a Bíblia NVT padrão, porque a Bíblia NVT padrão ela já tem algumas notas de rodapé com diferenças de tradução e variantes textuais. Do pouco que eu consultei, eu não vi diferença da NVT Max para a Bíblia NVT padrão nas suas notas de rodapé. Se houver alguma diferença, eu venho novamente falar só sobre a NVT Max, dando esse destaque e fazendo essa ressalva. Mas, se não aparecer esse vídeo aqui, é porque, de fato, as notas de rodapé são as mesmas, tá? Então, basicamente, o diferencial dela tem mais a ver com as introduções nos livros, a letra um pouco maior e o dicionário e a concordância ao final dela. O que também não é pouca coisa, né, gente? Então tá aí, NVT Max. Ah, sim, e ela também é muito mais barata do que qualquer Bíblia de estudo. Não pode faltar isso, né? O link para você comprar ela está aí na descrição, se você tiver interesse. Lembrando que, se você tiver interesse em comprar qualquer livro que foi aqui mencionado, os links estarão aí na descrição. Você comprando aí pelos meus links, você ajuda e apoia esse canal a continuar produzindo conteúdo. Vamos lá, e por fim, os últimos livros aqui apresentados dos recebidos de março, nós temos aqui o livro da Jen Oshman,
feminilidade distorcida, confrontando 5 tendências culturais. A Jen Oshman foi a palestrante internacional da Conferência Fiel de Mulheres 2023. Ela também escreveu um livro Que Eu Diminua, que é um livro básico de teologia, com uma proposta bem interessante. E esse livro, bem com destaque rosa, bem saturado sim, eu achei muito legal essa capa. A ideia desse livro é mostrar como vivemos em uma cultura em que tenta definir a mulher ou tenta quebrar definições de mulher de maneira arbitrária. As pessoas podem pensar no que é essa mulher de qualquer jeito. Ela mostra alguns enganos, algumas das principais tendências da nossa época que influenciam esse tipo de pensamento e, claro, vem mostrar qual é a definição bíblica do que é ser mulher. Então é um livro de feminilidade com uma pegada um tanto de análise cultural, um tanto apologética, bem interessante. Fica a dica aí se você estiver procurando livros com essa pegada. E ainda da editora Fiel, por fim, nós temos aqui o livro Sansão e o Amor Invencível de Emílio Garofalo Neto, A Vitória de Deus por Meio de Heróis Quebrados. Eu achei muito legal a ideia desse livro, porque o Emílio, ele tem, digamos, publicado vários livros sobre histórias. Temos vários livros do Emílio a respeito de personagens bíblicos, de livros da Bíblia, né? De Esther, de Ruth. Nós temos também um livro do Emílio sobre o livro de Eclesiastes, que não foca em um personagem, mas enfim, exposições do Emílio adaptadas ali, reescritas, né? Digamos assim, para o formato de livro. Então é algo muito legal. Quem lê tem gostado bastante. E agora nós temos aqui um livro focado em Sansão, esse personagem tão controverso, polêmico, tão... Enfim, eu acho que é bem interessante ver esse livro. Eu não li ainda, mas eu lerei junto com o pessoal do Clube do Jaulê em maio. É isso mesmo, galera. Nós já temos, já foi anunciado anteriormente aqui, nós temos aqui nesse canal um Clube do Livro. Na verdade é um Clube do Jaulê, onde você tem acesso a alguns benefícios e o principal deles é o nosso clube de leitura. No clube de leitura nós temos 2 encontros mensais, nós comentamos sobre o livro. Nesse mês de abril nós estamos encerrando o livro Providência do John Piper, um livrão de mais de 800 páginas, a gente leu nesse primeiro quadrimestre do ano, e na sequência nós vamos pegar o livro Sansão e o Amor Invencível. E uma coisa muito interessante também é que no nosso último encontro desse livro nós vamos ter a participação do próprio Emílio. Sim, nós já combinamos com ele, já está tudo certo, então o Emílio vai participar com a gente vai poder tirar dúvidas, a gente vai poder conversar sobre essa obra e também as outras, obviamente, né, tendo essa liberdade dentro do que for possível, mas fica o convite se você está por fora ou quer uma companhia para ler Sansão e o Amor Invencível, tá? Lembrando que é para o mês de maio. Nesse mês de abril estamos ainda encerrando o livro Providência, mas entrando no mês de maio nós já começaremos nossos encontros sobre este livro, Sansão e o Amor Invencível. Então fica a dica aí para você ler esse lançamento em um clube de livro junto conosco, beleza? E eu acho que é isso, muito bem, bastante coisa, né? Então tá aí, gente, esses foram os livrinhos recebidos aqui no mês de março, então foi muito legal poder conhecer esses livros e poder apresentar aqui pra vocês também. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre algum desses livros, deixa nos comentários, tá? Porque às vezes é um livro que eu nem tô pensando, ou uma ideia que eu nem soube ainda, e a depender dos comentários, a gente pode ser motivado a fazer um pouco mais aqui de acordo com o interesse de vocês, né? Fica o destaque aqui para a NVT Max, né? Que é uma bíblia que eu recebi nesse mês, apesar de ser uma bíblia que não é uma bíblia de estudo, mas é quase de estudo, né? Se você quiser saber mais sobre ela também, vai deixando nos comentários aí possíveis dúvidas que a gente vai respondendo. E é isso. Agradeço aí as editoras que me enviaram esses livrinhos. Eden Publicações, Mundo Cristão, Dort Publicações, Review Clube e Editora Fiel. Por esse vídeo eu vou ficando por aqui e até uma próxima, pessoal. E tchau!